Olá, meus amores do sexto ano. A Proeli está de volta com mais uma aula. A aula de número 29. Isso mesmo, gente. E o tema da nossa aula hoje é substantivos. Dentro desse tema, o que a gente vai estudar? O quê? A flexão, o gênero, certo? A classificação do substantivo, o número e o grau, certo? Então, fiquem agora com a aula da Pro. Primeiro nós temos o quê? A definição, que vocês já sabem, que o substantivo é o quê? É a palavrinha, ou seja, aquela palavra que vai dar nome a quem? Aos seres. E esses seres podem ser seres com vida ou sem vida, certo? Aqui temos como exemplo de substantivo, nós temos um gato que está meio grandinho e um gato pequeno, temos um carro grande e um carro pequeno. Então, o substantivo, ele nomeia os seres, seja esses seres com vida ou sem vida, ok? Então, o substantivo, ele tem uma classificação, como nós já estudamos. Qual é a classificação do substantivo? Ele pode ser simples ou composto, primitivo ou derivado, também pode ser concreto ou abstrato, pode ser próprio ou comum e também coletivo. E a gente vai ver cada definição de cada uma das explicações, certo? Da classificação. E a primeira classificação é substantivo próprio. A primeira dica é que nós sabemos que todo substantivo próprio ele começa com letra maiúscula, certo? E o que é um substantivo próprio? Então, o substantivo próprio é aquela palavra que nós usamos para nos referir a quem? A um ser em particular. Observe que eu tenho um cachorro e para esse cachorro deu-se o nome de Bob. Logo, o nome do cachorro é um substantivo próprio, tem que começar com letra maiúscula. Aqui nós temos um garoto e para esse garoto tem o nome de Theo. Se vocês observarem nessa outra imagem, nós temos o quê? Uma cidade. E para essa cidade, dá-se o nome de quê? De Rio de Janeiro. Então, não esqueça, o substantivo próprio sempre se inicia com letra maiúscula, ok? Então, vamos ver o substantivo comum. Quais são os substantivos comuns? São aqueles em que utilizamos para os seres em geral. No caso, cachorro, cidade, menino, garoto. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Carro, computador, torneira, livros, palhaço, sol e baleia. E tem uma dica que diz, assim como tem a dica do substantivo próprio, que começa sempre com letra maiúscula, o substantivo comum se escreve sempre com o quê? Com letra minúscula. Isso mesmo, ok? Vamos para mais uma classificação que vem simples e composto. O que é um substantivo simples? Gente, substantivo simples é aquele que tem apenas um radical. E para melhor entendimento de vocês, é aquele substantivo formado por apenas uma só palavra. Isso mesmo. Já o composto é o oposto do simples. O composto, ele possui mais de um radical, ou seja, é formado por mais de uma palavra. Observe que nós temos a imagem do sol. Sol é formado apenas por um radical, ou seja, por uma só palavra. Logo, sol é um substantivo simples. Isso mesmo. Já a outra imagem nós temos o quê? Girassol. O girassol é uma flor, uma plantinha, né? Ela é formada por quantas palavras? Pela palavra gira e pela palavra sol. Logo, eu tenho aí o quê? Um substantivo composto. Então, substantivo simples, formado por apenas uma palavra, e o composto formado por mais de uma palavra, ok? E a outra classificação, ou as outras, nós temos o quê? Substantivo primitivo e substantivo derivado. O primitivo, gente, nós já sabemos, é aquela palavra, aquele substantivo que não vem de outra, certo? Já o derivado é o contrário. Derivado é a palavra que se origina de outra. Por exemplo, eu tenho aqui a imagem de um carteiro.
Carteiro é o substantivo derivado de qual primitivo? Desse objetozinho, desse elemento que ele está entregando, que é a carta. Isso mesmo. Logo, carta é primitivo e carteiro, que se originou da palavra carta, vai ser quem? O derivado. Isso mesmo. Então, vamos mais outra classificação. Nós temos o concreto, substantivo concreto, e o substantivo abstrato. Então, o que é um substantivo concreto, certo? Então, revisando, o concreto são aqueles substantivos em que os seres têm existência independente. Então, são aqueles de existência independente. Por exemplo, eu tenho Deus. Deus, ele não precisa de um outro ser para existir, certo? Ele existe. Então, ele é um ser independente. E já o abstrato, o substantivo abstrato, ele vai precisar, ele tem uma dependência, vai precisar de um outro ser para existir. São os casos dos sentimentos, né? Então, os sentimentos, amor, ódio, raiva, o que mais? Orgulho, certo? Ódio. Então, todas essas palavrinhas nós chamamos de substantivos abstratos, ok? Então, o concreto, ele tem existência própria, não depende de outro ser para existir. Já o abstrato depende de outro ser para existir, ok? Então, vamos para a última classificação do substantivo, que é o substantivo coletivo. E esse substantivo coletivo, o que quer dizer? É o conjunto de seres da mesma espécie. Lá no livro de vocês vão encontrar uma tabela, que eu até coloquei aqui alguns. Nós temos acervo, que é o coletivo de obras de arte, álbum, coletivo de fotografias ou selos, alcateia é o coletivo de quê? De lobos ou feras, antologia é o coletivo de quê? De textos. É bom sempre vocês darem uma olhadinha nessa tabela, porque aí vocês vão conhecer novos coletivos. Nós temos também armada, que é o coletivo de navios de guerra, arquipélago, que todos sabem que é de quê? De ilha, muito bem. Assembleia é parlamentares e trabalhadores. Atlas, nós temos o coletivo de Atlas, é o quê? É o coletivo de quê? De mapas, muito bem. Bagagem é o coletivo de quê? De objetos de viagem. Temos banca, examinadoras, né? E temos também bando, que é o coletivo de aves. Temos o biblioteca, coletivo de livros, e boiada, que é o coletivo de bois. Então, em casa, vocês aí em casa, peguem um livro, dêem uma olhadinha na tabela que vocês vão descobrir outros coletivos, ok? Então, vamos ver agora a flexão do substantivo. A gente viu definição do substantivo, a gente viu classificação do substantivo e agora flexão do substantivo. Então, como é que o substantivo se flexiona? Nós temos a flexão de gênero, de número e de grau. Em relação à flexão de gênero, a gente vai ter o quê? Masculino e feminino. Por exemplo, pato, masculino, pata, feminino. Flexão de número é relacionada a quê? Ao singular e ao plural. Quantidade de coisas, né? Então, quando eu tenho menina, eu tenho singular, uma menina. Quando eu falo meninas, é porque eu tenho mais de uma menina. Então, aqui é plural, certo? E flexão de grau. Em relação à flexão de grau, você vai estudar o quê? Aumentativo e diminutivo. Uma coisa grande, uma coisa pequena. Então, eu tenho carrão, é o aumentativo da palavra carro. E carrinho é o diminutivo também da palavra carro, ok? Nós temos também os substantivos chamados uniformes, ok? Os uniformes são aqueles substantivos que têm uma única forma, que essa forma é invariável quanto ao gênero. E essa única forma vai servir tanto para masculino como para feminino. Os substantivos uniformes, eles se classificam em epicenos, é para animais, aqueles animais que nós não podemos encontrar masculino e feminino, que a gente vai ver agora a definição. Temos os sobrecomuns e o comum de dois gêneros, certo?
Então, o que são substantivos epicênios? Referem-se a alguns animais que, para indicar o sexo, usamos... Que palavras nós usamos? Usamos a palavra macho e a palavra fêmea. Por exemplo, o caso de jacaré e o caso de cobra. Cobra nós temos macho, que vai representar o masculino, e cobra fêmea para representar o feminino. A mesma coisa com o jacaré, baleia, certo? Então, os substantivos epicênios são usados mais para quem? Para os animais que você não tem o masculino nem o feminino. Você identifica pela palavra macho e fêmea esse masculino e feminino, ok? Então vamos lá. Temos o comum de dois gêneros. O que é um substantivo comum de dois gêneros? Podem ser usados tanto para homem quanto para mulheres. Por exemplo, quando tem uma palavra estudante, o que vai definir o masculino e o feminino? O que vai definir é justamente o uso do artigo o ou artigo a, certo? Quando eu digo estudante, se eu utilizar o artigo o ou estudante, eu estou me referindo ao masculino. Aí, se eu utilizo o artigo a, vai ficar a estudante, então eu estou me referindo ao feminino. Então, o comum de dois gêneros, eu uso apenas uma única palavra para os dois gêneros e que vai identificar, o que vai diferenciar o masculino e o feminino é o uso justamente do artigo definido o ou a, ou um ou uma, certo? Que é o artigo indefinido. Nós vamos ter também os sobrecomuns. O que são os substantivos sobrecomuns? Aqueles que designam pessoas. Por exemplo, quando eu digo aquela criança, então, aquela palavra criança, ela em si, na sua forma, ela é feminina, certo? Mas eu uso criança, tanto posso me referir a menina como menino. Eu não tenho como utilizar, assim como no comum de dois gêneros, o artigo o ou a, para identificar o masculino e o feminino. A palavra criança, ela por si, ela já é feminina, mas eu utilizo para os dois sexos, ok? Por quê? Quando eu digo, eu não posso dizer o criança, a criança, é só a palavra criança, certo? A mesma coisa com a palavra testemunha. Eu não utilizo o artigo o nem a, eu digo só a testemunha. Eu não posso dizer o testemunha, certo? Então, por isso é que chamamos de sobrecomum. A mesma coisa acontece com a palavra pessoa. Quando eu quero me referir, mesmo sendo um homem, eu posso dizer, lá vem aquela pessoa. Mesmo que venha uma pessoa do sexo masculino. Mas pessoa é um substantivo sobrecomum e eu posso utilizar tanto para homem quanto para mulheres, ok? Então, nossa revisão sobre o substantivo termina aqui. Beijo a todos, fiquem com Deus.